Oi, meu nome é Cassia Nogaroto, eu sou estudante do Campus Sales, do ensino médio, eu estou no segundo ano B. Hoje eu vim explicar o que é a regra de 3, simples e composta. Basicamente é um método usado para resolver problemas de proporção e quando a gente sabe que tem duas grandezas envolvidas, né, que são proporcionais, e a gente tem que encontrar o valor desconhecido. A regra de 3 simples, ela envolve duas grandezas com 3 valores e a gente tem que tentar descobrir esse quarto valor. Já a regra de 3 composta envolve mais de duas grandezas e que se relacionam entre si. Bom, eu fiz um exemplo para cada tópico, né, um para a regra de 3 simples e um para a regra de 3 composta. Bom, para regra de 3 simples, eu usei se 4 lápis custam R$12, quanto custam 7 lápis? Aí eu montei a proporção e ficou 4 lápis R$12 e 7 lápis X reais, que é o valor que a gente quer descobrir, né, que a gente não sabe. Aí a fórmula que eu usei foi X é igual a 7 vezes 12 dividido por 4. Aí eu fiz isso e depois eu vou botar uma foto como ficou, né? E no caso deu 21. Por quê? Porque 7 vezes 12 é 84. E aí eu dividi esse valor por 4 e que ficou R$21. Então 7 lápis custam R$21. Já para a regra de 3 composta, é um exemplo de resolução. Eu fiz assim: 3 máquinas produzem 60 peças por 5 horas. E quantas peças 5 máquinas produzem em 8 horas? Aí a gente tem 3 grandezas aqui. A gente tem as máquinas, as horas e as peças, que é a quantidade que a gente quer descobrir. Bom, aí eu montei essa tabela que vocês estão vendo. E uma observação: se a gente aumenta o número de máquinas, aumenta a proporção de peças em relação direta. Se aumentarmos o número de horas também, também vai aumentar a proporção de peças, que é a relação direta também. Aí quando eu montei a equação ficou assim: x é igual a 60 vezes 5 dividido por 3 vezes 8 dividido por 5. Em forma de cálculo vai ficar a foto. E a gente pode simplificar também cancelando o 5 de cima com o 5 de baixo, que vai simplificar. Aí ficaria x é igual a 60 vezes 8 dividido por 3, que ficaria x é igual a 480 dividido por 3, que no caso seria x 160. E a resposta final seria que com 5 máquinas, trabalhando durante 8 horas, é possível produzir 160 peças. Bom, eu também vou explicar o que é função do primeiro grau. Basicamente, função do primeiro grau é a relação matemática que pode ser escrita assim: YA vezes x elevado a 2 mais b vezes x mais c. Onde o y é o valor da função, que é o resultado, x é o variável independente, e a é a coeficiente angular, é a inclinação da reta, e b é o coeficiente linear, é o ponto onde a reta cruza o eixo y. Raízes da função do primeiro grau é o valor de x que faz y ser igual a zero, ou seja, é o ponto onde a reta cruza o eixo x. E para a gente encontrar a raiz, a gente faz 0 igual a vezes x mais b. E resolvendo para x, é x igual menos b dividido por a. A função do primeiro grau, na representação gráfica, representa uma reta no plano cartesiano, que é o coeficiente a determina a inclinação da reta, se o crescente ou decrescente, e o coeficiente b determina aonde a reta cruza o eixo y. Bom, agora eu vou explicar a função do segundo grau, que basicamente é uma função do segundo grau, tem a forma de ya vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. O y é o valor da função, x é a variável, a, b e c são coeficientes com a diferença de zero. Já raízes de função do segundo grau, as raízes são valores de x que fazem o y ser zero. Para a gente encontrar elas, a gente usa a fórmula de Bhaskara. O gráfico do segundo grau é uma parábola, pode ser aberta para cima se for maior que zero e aberta para baixo se for menor que zero. O ponto mais alto ou mais baixo da parábola é chamado de vértice. A raízes são os pontos onde a parábola cruza o eixo x. Eu também vou explicar o que é logaritmo. Nada mais é matemática inversa da potenciação. Por exemplo, se 2 elevado à terceira potência é igual a 8, então log de 8 na base de 2 é igual a 3. Em outras palavras, log na base de 2 de 8 é igual a 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. A forma geral do logaritmo é log base a de b é igual a x. E somente se elevado a x é igual a b. Um exemplo prático. Log na base de 10 é igual a 1000, igual a 3, porque 10 elevado à terceira potência é igual a 1000. Eu vou deixar algumas propriedades importantes do logaritmo para vocês darem uma olhada. E essa foi minha apresentação sobre regras de 3 simples e compostas, função de primeiro grau, função de segundo grau e logaritmo. E me encerro por aqui.